Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, dia 14 de fevereiro de 2020, 17 horas e 45 minutos, 20 graus aqui em São Paulo. Convido a todos para aproveitarem o final de semana para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa. Você consegue acessar pela parte alta aqui do nosso canal, especialmente indicado para investidores de nível iniciante ou intermediário. E eu tenho uma outra iniciativa gratuita que é o Cenário, meu bloco de notas compartilhado todas as manhãs, perto do horário de abertura. Só entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail você dá enviar e já recebe a partir de segunda-feira. Ok? Então, recados dados, vamos ao mercado. O que nós temos aqui? Bolsas americanas operando sem direção única. S&P sobe 0,03 nos últimos minutos de pregão, enquanto o Dow Jones cai 0,24, índice Nasdaq sobe 0,07 e o petróleo opera acima de 52 dólares. Muito bem, professor, por que a bolsa está caindo hoje? O dólar também está caindo e os juros... Eu não lembro, pessoal, de ter visto uma queda diária. Eu tô na bolsa desde 2002, desde outubro de 2002. Quando eu comecei a operar na bolsa, eu levava cheque na corretora. Eu operava numa corretora entre a Faria Lima e a Rebouças. Era possível, você levava cheque. E eu fazia serviços em algumas empresas. Eu trabalhava numa empresa e fazia serviços à noite, final de semana para outras, de engenharia fina, robótica, automação industrial. Eu importava peças naquela época e tudo. E os clientes me davam cheque. Então, por exemplo, eu recebia 10 mil reais, por exemplo, por algum serviço que eu tinha feito. Eu depositava esses cheques na minha conta e já levava, eram clientes bons, já levava na corretora 10 mil num cheque meu. E eu podia, e esse dinheiro era acreditado e eu comprava ações, né? E eu vou completar 18 anos de bolsa em outubro. E eu nunca vi muita coisa que está acontecendo agora, tipo bolsa para cima e dólar para cima durante tanto tempo. E eu fazia tempo que eu não vi um dia de queda. É claro, né? A gente pega aqui os dias 17/9 do ano passado, 11/10, mas num cenário turbulento, juros cair quase 2% num dia, olha, né? Quando tá tudo alinhado, bolsa subindo, e aí é um mercado muito doido, é juro para baixo, dólar também. Então, quem não tem realmente sangue nos olhos, né, e está bem preparado ou amparado, como eu procuro fazer com os meus alunos, está tomando chumbo aí na bolsa. Ok, o juro, sem modéstia nenhuma, quem acompanha o nosso trabalho sabe, modéstia à parte, eu sou bom nos juros mesmo. Né, eu sempre operei DI muito bem, não operamos no momento, de repente a gente até volta. Eu comprei minha casa em Maresias operando juros para um banco entre 2012 e 2013. Em 2014 eu fui para um outro desafio. Foi isso mesmo, 12 e 13. Agora eu tô na dúvida, eu não lembro. Foi 11, deixa eu ver. Eu terminei na Expo Money em 2012, a minha missão por lá. Agora, sinceramente, eu teria que ver aqui, mas acho que foi entre 2012 e 2013. E eu operava DI, e era comissionado e tal, e acertava bem esse ativo que realmente não é fácil. Mas assim, para quem opera e acompanha o nosso trabalho, a gente falou em venda aqui, ó. Sim ou não? Né? Por quê? Porque houve um movimento de alta e um rompimento falso de uma cabeça de pivô, fundo, topo, fundo. Rompeu falsamente fora da banda, dentro da banda. Aqui é venda. Né? Qual que era o nosso alvo? 5.920, que seria o objetivo do topo duplo. Esse sim é um topo duplo. Ok? Esse é um topo duplo. Clássico. Então era fácil de operar. Né? Então tá chegando no alvo, ó. Pode parecer esdrúxulo, uma queda forte, dramática, mas tá chegando no alvo. De repente nem toca, chega perto e repica, mas enfim, ainda mais que foi acima do 6,050 e perdeu esse ponto, foi um, né, tira o camarada do balde, de uma banheira de água e enfia a cabeça dele dentro de novo.
Então foi mais ou menos o que fizeram aqui com o DI. Então é um movimento exótico, né? Se a gente pegar, por exemplo, o dólar, nós tivemos leilão ontem, anteontem, e realmente o dólar começou a cair. Quando o dólar fez esse topo aqui na virada de novembro para dezembro de 2019, foi também uma situação onde o Banco Central começou a fazer leilões, swap, né, cambial. E o que que nós temos no dólar, né? Nós temos um sinal de topo sim, que é denominado homem enforcado. E a sua mínima está sendo perdida em fechamento, que é o 4.311.500. Ele foi fora da banda, o enforcado fechou dentro. E tem mais dois detalhes. A média de 5 está virada para baixo e o mercado vai fechar abaixo dela. E também nós estamos adentrando esse território entre essas duas linhas azuis que formam um canal de alta. Então, quer dizer, tem algumas situações aqui que remetem a uma correção por mais dias no dólar. Especialmente se ele fechar abaixo hoje ou na segunda do 4.296. Então nós temos sim um sinal forte de topo sendo inclusive confirmado na moeda norte-americana. Como ferramenta auxiliar, nós podemos fazer isso aqui, ó. Traçar uma reta, eu vou reforçá-la. Se ela for perdida, seria mais um indício, mais um sinal de correção à vista. O cartezinho está com esse pequeno equívoco aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o dólar. Eles prometeram corrigir para segunda. Se nós observarmos 60 minutos aqui no nosso amiguinho Broadcast, essa barra é elefante, né? Houve um repique, voltou a cair. E tem sim uma leitura aqui de ombro, cabeça a ombro, neckline, perto aqui do 4.310, 4.305, não é totalmente alinhada. É admissível também algo do gênero, assim. Seria admissível um traçado até admitindo um ombro, cabeça a ombro inclinado, enfim. Eu acho muito difícil o dólar reagir antes dos 4.200. Né? Viria aqui nos 4.215. Por aqui ele pode, de repente... É claro, tem alguns suportes intermediários, os 4.290, tal, que é esse topo. Mas acho que ele vem pelo menos aqui para ver qual que é e qual será, como diria a garotada. Aí nesse caso, ou neste caso, melhor dizendo, nós podemos traçar uma outra linha de tendência. Correto? Que poderá ser testada também. Então acho que a expectativa é de mais alguns dias de correção para o dólar após batermos na máxima histórica. Então ele está fechando quase 100 pontos abaixo da máxima histórica nesse momento. Como prometido, pessoal, eu não vou conseguir fazer todos os estudos hoje. Eu vou fazer uma parte do radar hoje, uma parte do radar amanhã. Ok? Eu estava vendo aqui as ações do BMG, daqui a pouco eu comento. Bom, a gente está estudando também, deixa eu colocar um gráfico diário. Nós estamos estudando também o DXY, que é o dólar frente a uma cesta de moedas formada especialmente por euro e iene. Continua em leve alta, porém longe da média de 21, isso não é comum, e chegando numa região de resistência. Aí nós temos o USD-BRL, que é o dólar americano por real. É quase uma leitura de dólar à vista, não é isso? Nós temos um canal. Ele deixou ontem um candle, que é uma espécie de doji ou spinning top. Para ser o doji teria que ter um corpo um pouquinho menor, é um spinning top.
E a sua mínima está sendo perdida, a qual é 4.309. Está também adentrando o canal de alta, então tende ao movimento de correção um pouco mais forte. O que eu acho válido de estudar também? O EWZ, que é ETF brasileira negociado em Nova York. É uma irmãzinha do BOVA11, a irmã americana do BOVA11. O que a gente tem aqui? No semanal, vai fechar daqui a pouquinho, né? Nós temos alta. A semana passada caiu 0,87. Essa semana subindo 1,11. Eu até conversava com um aluno outro dia que é possível que aqui, ó, se eu trouxer a LTA para aqui, foi perdida. Se eu trouxer para cá, não foi testada. Se eu trouxer para cá, teoricamente ela foi testada e respeitada. Tá vendo? Aqui eu não vou nem traçar. Mas enfim, é uma região propícia à formação de um fundo, porque a memória, ela ainda é compradora. Né? E nós temos um padrão de alargamento. Nós temos um rompimento falso de 43 com 45 e um bebê abandonado de fundo. Bebezinho formado no dia 10, abandonado pelo papai e pela mamãe. Né? Então, o que poderá acontecer aqui? Nós temos um fundo, um topo e um fundo, rompimento de 44,67 acionaria um pivô de alta e poderia, de fato, reverter a tendência. Os analistas técnicos mais clássicos, né, eles admitem somente uma inflexão quando existe um pivô. Só que às vezes eles ficam esperando o pivô, sobe 30% e eles não entram também. Eu acho que eu procuro ser mais flexível e dançar conforme a música. Completando, caríssimos, os estudos no exterior, nós temos o VIX, né? Observando o VIX no semanal, olha que maluquice. Semana passada, o VIX ele caiu 17,89, essa semana mais 9,37. Quer dizer, existe uma tendência de baixa no VIX, apetite por risco, e eu acho que o alvo do VIX é 12 dólares, como eu venho falando. Ele fez um topo duplo, o eixo desse topo duplo 14,94, ele mira 12 dólares de fato. Legal, aí nós temos o Dow Jones, as 30 maiores empresas do setor industrial. Vamos observar o semanal do Dow Jones. Nós temos aqui, ó, as últimas 3 semanas 2,53 de queda, a outra semana 3% de alta, essa semana 1% de alta, quer dizer, a força compradora voltou a dar o tom de estar as regras, né? Ditar as regras. Nós temos máximas históricas tocadas, uma espécie de ombro, cabeça a ombro, invertido, e uma correção no tempo. O S&P eu vejo uma situação bastante semelhante, assim como o índice Nasdaq, que está mais forte, mais direcional. Ele não tem exatamente uma figura de um oco, é uma simples correção no tempo, né? Ou de um oco invertido, melhor dizendo. Perfeito? Legal. Então façamos agora criptomoedas, Bitcoin. Vamos ver o Bitcoin no semanal. Mais uma semana de alta, 2%. O Bitcoin está chegando no nosso alvo. O nosso alvo para o Bitcoin é 10.610. Ele chegou a bater 10.517. Lembrando que a gente acertou o fundo novamente, fez um oco invertido. Mas desde aqui eu já comentava sobre uma situação favorável à compra. Aí tem o Litecoin. O Litecoin, como é que a gente manejou a situação? Ele veio no alvo, 80 com 37, e esse ponto passa a ser stop. Ontem fechou abaixo,
80,62. Não, agora qual que é o stop? Pode ser esse topo ou a mínima do dia anterior. Eu particularmente já colocaria o lucro no bolso, pelo menos uns 70%. Pô, a gente acertou o fundo aqui embaixo, né, pessoal? O Ether é uma situação semelhante. Só que o Ether, o movimento foi tão retilíneo que eu achei que não valia a pena sair no alvo, que era 240. Então, teoricamente, a operação é mantida. Mas pode trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior em fechamento, quando vira à meia-noite. A gente tem estudado o Monero, o gráfico do Bitcoin Cash está bugado. O Monero, ele tem um ponto de stop inteligente, que é o 91,438, somente em fechamento, então a compra é mantida. Mas se tocar 99 dólares essa região, eu acho que é para colocar 97, 98 mil, 99 mil dólares. Eu acho que 98 seria um ponto excelente, porque já vai chegar longe da média e sem respiro. Ok? Criptomoedas, maravilha, maravilha, maravilha. Vamos falar então do índice FTSE da Inglaterra. Essa crise do coronavírus, maldito coronavírus, dessa vez, os chineses... Bom, eu não vou nem entrar em detalhes aqui para evitar polêmicas desnecessárias. Houve uma Marubozu na semana retrasada, na semana seguinte foi negado esse candle. Essa semana, como é que fechou a Bolsa de Londres? Com queda de 0,77. Só que está sobre a média de 21. Aí eu trago o gráfico diário. Quais são os patinhos feios, os patetas da situação FTSE e Ibov? Professor, será que porque os bancos de Londres pesarem as mineradoras? É uma hipótese, porque o que pesou mais aqui no Brasil foram exportadoras para a China e bancos. E Londres tem as famosas mineradoras, né? É uma ideia, talvez o Brexit. E a Bolsa de Londres, elas têm uma situação raramente complexa. Aí eu vou explicar por quê. Deixa eu só ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Putz, tem, mas eu já até imagino o que é. Depois enfim. O que acontece? Nós tivemos... Olha que situação esdrúxula, né? Nós tivemos uma pernada, corrigiu, rompimento falso de 7,665. Então isso daqui é um topo duplo. Aí nós temos um eixo, cujo alvo ótimo remete aqui embaixo. 7,130, 7.130 pontos. Aí o índice FTSE da Inglaterra corrigiu, só que ele pairou sobre uma LTA. Aí eu disse a vocês o seguinte, ó, enquanto não se firmar acima do eixo do M, a 7,525 é voo de galinha. Ele foi aqui no eixo e voltou. E olha que movimento exótico. Nós temos um M grande e um M menor. Né? Será que esse M menor vem na base e a sua perda joga na base do M mamãe, que é maior? Ou ele não virá até o seu alvo e corrigirá até um ponto intermediário? Eis a questão. Então, às vezes eu falo que a leitura de um ativo é extremamente fácil. Como foi de Via Varejo. Eu não vou ficar dizendo que não, dar uma de humilde, que não, a Via Varejo era um trade difícil, era nada, era um trade manjado. Tinha padrão no semanal, entrada de fluxo, todo mundo sabia que ia voltar o Poison Pill, a pílula do veneno, enfim. Foi mamão com açúcar a operação. Agora, por exemplo, se eu sou um trader e me mandam operar o índice FTSE, é uma baita operação complexa, isso daqui é um quebra-cabeças. E vale a pena a gente acompanhar para aprender. Por exemplo, a operação de Gerdau que eu fiz, que foi a mais famosa, apesar de Via Varejo ser a mais fantástica, era uma operação difícil, Via Varejo não era. Uma vez eu fiz uma operação em Embraer que era difícil e deu certo. Eu fiz uma Impermarcas, uma operação pública que era fácil. Né? Então existem cá, por exemplo, aquela da CIA que eu fiz no final do ano, era uma operação fácil. Então depende da situação, ok? Então o índice FTSE tem essa leitura maluquetes. Aí nós temos o índice DAX, que é a bolsa da Alemanha. Na semana passada
negou a anterior, subiu 4,10 e essa semana 1,70. Tendência de alta. A bolsa alemã está alinhada com as bolsas americanas. Parece um ombro, cabeça-ombro invertido, correção no tempo. Então tá tudo certo por lá. O que dizer agora, professor, sobre a bolsa de Xangai? 99% dos casos do maldito coronavírus estão lá. E aqui no Brasil, pessoal, de 12 casos, agora só tem 4 suspeitos no Brasil. E não tem nada a ver com a galera que está em quarentena. São 2 casos, é um caso no Rio Grande do Sul, no Paraná e 2 em São Paulo. Os outros foram todos descartados com a bênção de Deus. O que dizer sobre a bolsa da China? Semana passada caiu 3,38. Essa semana subiu 1,43. Tem um gap para fechar, eu acho que vai ser fechado. Né? E aí quando fechar o gap, a gente vai ver se fecha e fica acima. A média está na boca do gap, também é um movimento interessante e curioso para a gente acompanhar. Perfeito? Muito bem, muito bem, bem, bem. Então vimos todos os índices internacionais. Deixa eu só olhar aqui para fazer um estudo mais organizado. Não vou olhar não, vou fazer de maneira mais à vontade, é final de semana. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar para vocês aqui aquela história, por que a bolsa está caindo. Esse daqui é um link do Carlos Martins, que é um cara bom pra caramba lá do Trader Gráfico. Há muito tempo que eu não tenho contato com ele, mas é uma pessoa que eu respeito. E aí vejam aqui por que a bolsa está caindo. Aqui eu tenho a composição, ó. Vale está pesando 240 pontos para queda, ó, Bradesco 223, Itube 202, Banco do Brasil 119. Quer dizer, tem várias blue chips aqui em queda e aí imprime essa força vendedora ao índice. Simples assim. E eu ensino isso aqui em detalhes na imersão, para quem tiver interesse. O que eu vou fazer agora? Eu vou falar da... Pô, minha Siri tá louca aqui, quer falar comigo sozinho, eu nem acionei. Eu vou falar de Via Varejo, VVAR3. Vamos ver no semanal. Alta de 2,65, aproximação entre média e preço. Nada muda. O retângulo dá para ver melhor até na... Dá para ver melhor até aqui no cartezinho, né? Hoje está caindo, mas mantemos o retângulo ali. Lembrando que se houver rompimento com fechamento acima de 15,08, teremos pivô de alta pequeno, mas é. E aí o que a gente vai falar? IFNC. Melhor aqui para ver no semanal. IFNC no semanal. Primeiro, né? Tá tocando pela terceira semana, praticamente pela quinta semana seguida a média móvel de 21. E essa semana caindo 0,45. Olha, nós temos um oco. Eu acho que ainda é válido. O pivô não. O pivô realmente falhou. Né? Então a gente deve apagar aqui esses quadrados. Eu acho que essa cunha também não tem muito mais sentido. Né? Mas ainda, eu acho que, por exemplo, esse momento aqui a gente pode remeter a esse de 15 de janeiro aqui. Então acho que ainda mantém uma simetria teoricamente favorável à compra. Será que seria possível traçar um canal aqui? Algo mais ou menos assim. Mas aí eu teria que começar a traçar lá de trás, então eu vou refazer. Mais ou menos isso.
Talvez. Será que vai vir na parte baixa? Ou caso não venha na parte baixa, seria o algo novo, justamente para estourar o canal de baixo para cima? É uma hipótese. É uma hipótese. E aí nós temos BBAS3, que falhou nessa movimentação de rompimento. Eu acho que a gente pode, nesse caso aqui, o oco está desconfigurado, invertido, né? Até essa reta. Eu acho que a gente deve, inclusive, mudar alguns pontos aqui. Né? A gente tem que refazer toda a leitura para Banco do Brasil. Realmente as coisas mudaram. O que eu acho inteligente fazer? Traçar uma linha de tendência de alta que pode ser uma referência importante. Esse fundo, 4801. Correto? Eu acho que é um ponto que deve ser marcado. E esse ponto aqui, 52,36, que é o ponto a ser vencido. Eu acho que essa é a leitura no momento. Eu ainda penso que é uma situação que favorece a compra, mas mudou a leitura. E aí nós temos BBDC4. Eu acho que a gente deve apagar tudo aqui também. Coisa mudou, né? Tem que dançar conforme a música. Então vamos lá. Esse ponto deve ser marcado. É o 32,55. Correto? De repente formaremos aqui um fundo duplo. Talvez algo assim, ó. Fazer aqui em azul. Algo assim. Quem sabe? Correto? Quem sabe isso? Mais ou menos assim. Professor, qual o seu palpite para Corinthians em São Paulo? Corinthians 6, São Paulo 0. Pode me cobrar depois. Então, Bradesco, talvez ocorra isso. É possível? Sei lá. Talvez. YouTube. Vamos refazer tudo também. Esse gap fechado. O trader, pessoal, ele não pode ser preguiçoso, ele não pode... Ó, qual é esse ponto aqui que gerou repique? 32,58, esse ponto. 32,68, esse aqui. 32,48. Eu vou marcar esse mais recente, mas veja, ó, 32,54. Que ele tá no bolo. Então o trader não pode ser preguiçoso, não pode ter preguiça de estudar, de marcar os pontos. E olha, será que a gente pode considerar uma neckline aqui no 35,48? Talvez. Uma reta pescoço. E aí nesse caso ainda teria uma ideia de oco. Eu acho admissível. Ó, seria um ombro. Cabeça. Ombro. Invertido.
Possível. Correto? E pessoal, o que eu vou deixar para o vídeo de amanhã? Eu já falei do dólar, eu vou deixar IBOV, IBOVA11 e mini índice, tá? Para não ficar um vídeo muito comprido. E eu vou fazer também amanhã pedidos do YouTube. Amanhã eu vou fazer nos pedidos do YouTube. Vou fazer IBOV, IBOVA11 e mini índice. Eu vou estudar inclusive IBOVESPA em dólar. Aí eu vou fazer VLID, Aretsu, SLC, Wiz e Cogna. Então amanhã eu vou fazer 5 pedidos do YouTube, Ibovespa, Ibovespa em dólar, mini índice, BOVA11 e os pedidos do YouTube que eu citei. Ok? O que falta a gente fazer hoje? Destaques. Eu estou colocando como destaque sempre CL3. Eu acho que é uma simetria favorável à compra, alvo nos 8, mas pode chegar aos 9. Se a gente colocar na semana, ó, fechou a 7,36, agora 7,29. Então, praticamente lateral, e a gente tem acompanhado, a gente tem um desafio também. Eu vou colocar um link ali, desafios. São 3, né? Aí tem a CVC, tem o Arami, precisa romper o 3504, desafio nos 40, e tem LB. E Aurora Cannabis, né? Vai ter um link agora, desafios. LB hoje subiu 0,25, vamos ver na semana. Alta de 3,22. Tá indo bem. Então, e é que a Aurora Cannabis é uma coisa para um ano, assim, né? Mas enfim. Hoje subiu 7,48. No semanal caiu 7%. É um ativo para a gente ver o que faz com ele em dezembro. E vem em queda aqui. É uma tranqueira de papel para fazer uma exposição tipo a Eternite americana, a Pose 3 americana aí. Talvez dê alguma coisa aí para pagar a nossa viagem de final do ano. Hoje subiu 7%. E aí, como destaques, eu vou fazer um destaque em específico, que é o Banco BMG, que eu acho que o melhor gráfico que traz dele aqui, que eu tenho é no broadcast. Bom, vamos ver no TradingView. Então, pessoal, lembrando, amanhã eu vou fazer 5 pedidos do YouTube. Ibovespa, Ibovespa em dólar, mini índice e BOVA11, tá? Então, BMG B4. Na semana, tá caindo 17,58. Exatamente, né, digamos que ele estava hoje até o 0 a 0. Não, na verdade isso é no diário, vamos ver no semanal. Veio a níveis pré-IPO, abaixo até, 20,44 na semana. No IPO negociava aqui em torno de R$8, 8 com alguma coisa. Olha, é um caso complicado, pessoal. Tem uma barra, tem que ver a reação. Tem grande volume. Houve o balanço. O balanço do BMG, inclusive, eu mandei no informe cenário. Mas eu posso, não tem problema nenhum. Trazer aqui para vocês. Vamos lá, vamos achar. Vamos ver. Agora já estão rebaixando o PIB no Brasil, por quê? Por causa do... Hoje de manhã nós tivemos a prévia do PIB, né? E aí veio menor que o esperado. E aí já estão rebaixando os entendidos aí o PIB do Brasil. Se o negócio começar a engrenar, a reforma administrativa tributária vai passar... O meu chute é 2,5 para esse ano. Né? Agora, o que é essa
prévia. Deixa eu chegar aqui no balanço da... Qual que é essa prévia do PIB? É o IBC-BR. Como subiu 0,89 no acumulado de 2009 sem ajuste, esperava um PIB de 1%, 1,05, aí já tem revisões. Algo normal aí dentro do mercado. A gente está chegando aqui no balanço de BMG. É precoce para falar em BMG ainda, na minha opinião. Houve uma grande barra, é aquela história. Se ficar trabalhando na parte baixa, aí complica o ativo, porque aí pode ser considerado uma barra elefante ou uma barra de ignição, então tem que ter reação. Ou no meio da barra deixando um arame, ou até um engolfo, ou um padrão penetrante. Ah, pessoal, amanhã eu vou fazer também balanços corporativos, falar de JHSF, de vários ativos aí. Então, BMG, eu tô chegando nele aqui, ó. Amanhã eu vou falar de pedidos do YouTube, Bovespa em dólar, mini índice, BOVA11 e balanços corporativos. Então, ó, vamos lá para o balanço do BMG. O Banco BMG, patrocinador do Corinthians, né, registrou lucro líquido de 163 milhões no quarto trimestre de 2019, um valor 4 vezes maior que os 40 milhões apurados no mesmo período de 2018. No ano, a instituição financeira acumulou ganhos de 367 milhões, mais que o dobro dos 171 milhões de 2018. No critério recorrente, o lucro do BMG somou 74 milhões entre outubro e dezembro, crescimento de 21,3% na comparação anual em todo o ano de 2019. O lucro recorrente ficou em 344 milhões, alta 33% em relação a 2018. Neste critério, o banco exclui os efeitos da amortização de ágio e outros não recorrentes. A rentabilidade sobre patrimônio líquido subiu de 6% para 20,7% em um ano, no quarto trimestre de 2019. No critério recorrente, o indicador caiu de 10,4% para 9,6% na mesma comparação. No ano, chegou ao 2,5% recorrente, ante 10,8% de 2018. O patrimônio líquido do BMG fechou o ano em 4,028 bilhões, alta de 52,5% em um ano. Uau! A carteira de crédito do Banco BMG ao final do ano chegou a 11,455 bilhões, crescimento de 20,4% em 12 meses e de 5,9% em 3 meses. Desse total, quase 70% ou 7,993 bilhões correspondem a cartão consignado. O índice de Basileia do BMG disparou após a abertura de capital, passando de 13,8% ao final de setembro para 22,5% em dezembro. O indicador mostra que o banco está bem capitalizado para conceder novos empréstimos, já que o mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. Agora, por que caiu? É mercado. Né? Se for algo estúpido, vai recuperar rápido. Então, tá aqui. Né? Fora da banda, longe da média, o pregão de segunda-feira vai ser tipo depois que você opera alguém uma cirurgia delicada. O dia seguinte ou os dias seguintes são nevrálgicos e muitíssimo importantes. Então, falando de balanço, o que eu vou fazer amanhã? Então, amanhã eu vou fazer... Inclusive, quem souber o código do Ibovespa em dólar no TradingView, bota aí na área de comentários, por favor, pessoal. Para eu poder comparar e tal. Então, ó, amanhã o que a gente vai fazer? Hoje é dia 14, né? A gente fez tudo. Aqui amanhã ó, nós vamos fazer... que alguns saíram ontem, né? Grendene, Rumo, BTG Pactual, ok? E eu vou fazer também Cosan e Usiminas. Então, ó, Cosan, Usiminas, BTG, Rumo e também Grendene. Então, vou fazer esses estudos amanhã junto com os pedidos do YouTube, Bov em dólar, BOVA11 e o mini índice, ok? Então deixa o seu like, compartilhe o vídeo, eu vou gravar amanhã no sábado mesmo. Compartilhe o vídeo, participe da área de comentários e seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Um excelente final de semana e amanhã vai ter radar especial aí com os itens que eu falei, senão o vídeo fica muito longo. Saúde e paz a todos, pessoal. Valeu!